Fala galera do nono ano, prazer estar com vocês aqui de novo, tá? Vamos para essa aula aí online, né? Aula virtual. O capítulo que nós vamos dar sequência, estávamos no capítulo 16, né? E fomos interrompidos por essa pandemia, não só nós como todo o mundo deu uma parada, tá? Então vamos dar uma reforçada nesse capítulo 16, tá certo? Vamos relembrar de coisas e dar sequência aí, tá? Vale reforçar que a atividade do capítulo 16, ela começa da página 182 e vai até a página 185. Até lá, bons estudos e vamos meter bronca. Bom, ainda reforçada, relembrar um pouquinho o elemento químico, tá? Nós, no caso, entendemos como elemento químico aqueles átomos que possuem um número de prótons, que são partículas positivas, em seu núcleo, ou seja, mesmo número atômico, tá? Exemplo, se o oxigênio é um elemento químico constituído por um átomo que possui um número atômico de 8, ou seja, possui 8 prótons. Se caso tiver um número atômico valendo 20, ele tem 20 prótons, ou seja, o número atômico ele é caracterizado por cada elemento químico com seu número de identificação. Então, para a gente melhorar isso, reforçando mais uma vez, isso eu já passei para vocês, ó, número de prótons é o mesmo de número atômico, ou seja, o número de prótons é o mesmo número atômico, que é o mesmo do número de elétrons, tá certo? Como é que eu faço para saber a massa? A massa vai ser o número de prótons mais o número de nêutrons. Isso aí nós já vimos. Como é que eu vou saber, professor, qual é o número de nêutrons? Vai ser o número de massa menos o nosso número atômico. Então, posso sempre substituir, tá, pessoal, o Z por P. Isso já foi explicado para vocês são craques nisso. Vamos nessa. O número de massa, no caso, ele não representa a massa do átomo, mas, no caso, o número inteiro dessa massa, tá certo? Que é representado por essas fórmulas. A, que é o número de massa, é o número de prótons mais o número de nêutrons. Eu só vou substituir o P por Z, já que Z é o número atômico. Vamos seguir. Vamos dar um exemplo aqui, ó, o sódio. O sódio possui o número atômico de 11 e o número de massa, 23. Então, como é que eu vou saber o meu número de nêutrons? Através daquela formulazinha aqui, ó, passada para vocês, ó, N é igual a A menos Z. Então, vou lá trabalhar, ó, N é igual a A menos Z, ou seja, 23 menos 11, 12 é o número de nêutrons, tá? Então, o átomo de sódio é formado por 12 nêutrons, 11 prótons e 11 elétrons. Esses 11 prótons e elétrons correspondem ao nosso número atômico. Muito bem. Relembrando ainda, ó, isótopos, isóbaros, isótomos. Isótopo, ó, o Pzão aqui, ó, são átomos de elementos químicos diferentes que apresentam o mesmo número de prótons. Isóbaros, mesmo número de massa e elementos diferentes, e isótopos, elementos diferentes e mesmo número de nêutrons. Isso nós já vimos, né, pessoal? Então, ó, analisando aqui, ó, o elemento Z e K, tá? São o quê? Isótopos, ó, aqui, ó, mesmo número de número atômico, aqui sim o número de massa. Então, ó, como aqui é o mesmo número atômico, é o mesmo número de prótons. Agora, do elemento A, o elemento B, o elemento C, são diferentes. Possuem números atômicos diferentes, mas possuem a mesma massa. Eles são isóbaros. Eita, um elemento X, que tem um número de massa 40, um número atômico de 20. E um elemento Y, valendo 50 de número de massa e 30 de número atômico. Nessa resenha aqui, eles são isótomos, ou seja, tem o mesmo número de nêutrons. Vamos seguir. A tabela periódica, pessoal, nós temos a classificação por período e por família, que isso nós já vimos, tá? Trabalhamos em sala, mas reforçando. Então, no caso, trabalhando de forma horizontal os elementos
em ordem crescente, tá? As famílias e grupos são colunas verticais. Por exemplo, família 1, família 2, família 13, família 18, por aí vai, tá? Vamos seguir. Olha aí, ó. Como é que se comportam os elementos na nossa tabela periódica. A linda tabela periódica é formada por elementos que correspondem ao grupo, no caso aqui nós temos hidrogênio. O que está amarelo aqui são todos os metais, tá? O que está no rosinha mais claro são os semimetais. Aqui os não metais ou ametais. E o que está em azul são os gases nobres ou gases raros, tá? Então vamos reforçar, pessoal. As famílias, ó, 1A, 2A, 3B, certo? 4B, 5B, 6B, 7B, esse intervalo aqui de transição que nós já falamos dele, tá certo? 1B e 2B, ok? E seguindo o grupo aqui, ó, correspondente à família, ao grupo A. Então, ó, pessoal, vê só, nós temos aqui, ó, grupo 1, metais alcalinos. Tirando o hidrogênio, nós temos aqui, ó, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, certo? Nós temos aqui, ó, grupo 2, grupo 2, metais alcalinos terrosos. Ó, aqui o grupo 2, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Ou seja, todo mundo com o livro na mão, nesse capítulo aí, tá certo? Que tem a tabela periódica no livro de vocês. Então, sempre comparando isso, tá certo? Nós temos o grupo 16, que é o número do calcogênio, tá? Que é a família dos calcogênios. Aqui, ó, 16, a família dos calcogênios, ou, no caso, representado pelo elemento oxigênio, tá certo? Então, nós temos aqui quem? Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Seguindo, pessoal, nós temos o grupo dos halogênios, tá? Que é o grupo 17, ó. Flúor, cloro, bromo, iodo e astato. E o 18 é representado pelos gases nobres ou gases raros. Nós temos hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Tá? O intervalo, pessoal, corresponde a 3 a 15, são os lantanídeos e os actinídeos, que no caso são representados por essa barrinha aqui embaixo. Ó. A série dos lantanídeos e a série dos actinídeos, tá bom? Vamos seguir, pessoal. Suas propriedades estão entre os metais e os não metais. São chamados de elementos de transição. Isso também nós vimos, tá? Que corresponde a essa galerinha aqui que fica no meio, entre o 3 e o 12, tá, ok? Aí, no caso, esses carinhas daqui, ele corresponde a elemento de transição chamado de externo, e os lantanídeos e actinídeos são os elementos de transição classificados como internos, tá? Vamos seguir, pessoal. Seguindo, nós também vimos essa delícia, né, de trabalho, que é justamente fazer a identificação do número de, por camadas, né? Nós temos por camadas, por subníveis, trabalhamos isso no decorrer, tá? Então, as camadas K, L, M, N, O, P e Q, que corresponde a exatamente 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 2, tá? E, lógico, os seus respectivos subníveis, que são classificados por S, P, D e F, tá? S, P, D e F corresponde aos subníveis. Vamos seguir, pessoal. Bom, daí para a gente ter uma noção de como ficaria a tabela com os subníveis, tá? Ah, professor, eu não entendi isso aí não, é S, P, adoidado. Vamos associar isso aí, tá? Veja só, volta, pronto. Vamos dar um exemplo aqui. Quem é esse cara daqui? Um S1. Que elemento é ele? Pare para pensar. Esse cara é chamado de quê? Hidrogênio. Então, o hidrogênio possui um número atômico valendo quanto, pessoal? 1. Né? Então, o número atômico bonitinho lá valendo 1. Tá? Agora, a sequência sempre não vai ser 1S2, 2 e por aí vai. Certo? Então, assim, vamos associar.
1s comparado para esse cara que tem um elemento, correto? Ah, professor, esse cara daqui é o lítio, né? Mas o lítio tem 3. Ou seja, por isso, né? Então, como é que eu iria começar? Começaria com 1s2 e depois 2s1. Se vocês analisarem, isso aqui é o finalzinho de cada distribuição eletrônica por subníveis, tá certo? Ah, professor, logo abaixo do lítio, a gente tem o sódio. E o sódio vale 11. Como é que fica esse 3s1 aí? É só nós fazermos a distribuição eletrônica, né, pessoal? Valendo 11, ó. Vamos voltar aqui para a gente se ligar. Ó. 1s2, 2s2, 2p6. Nós já temos quanto? 10. 3s. Vai ser 3s2? Não, vai ser 3s1. Eita, bateu, ó. Então, pessoal, quer melhorar, quer se ligar legal nesse produto aí, ó. Consegue memorizar, é uma ajuda, tá? Para quem gosta de memorizar, tá aí um exemplo muito bom para vocês. Dê o print, como vocês quiserem, tá? Me cobre que eu posso até mandar para vocês, se puder lembrar, mandar para vocês pelo WhatsApp também, tá? Isso é muito interessante para vocês. Vamos seguir, pessoal. Seguindo, ó. Agora sim, vamos que vamos para as classes dos elementos químicos. Então, as classes, nós temos o hidrogênio, tá? Que é um elemento extremamente leve, né? Se não mais leve, né? Está sempre na forma gasosa, isso a uma temperatura de 25 graus Celsius. Daí apresenta características próprias, tá? Mas só que tem um próton em seu núcleo. Veja só, tem característica tão interessante, mas somente com próton. Não, o número atômico valendo 1. O cara é demais. Então nós temos, ó, os metais, tá? Os metais, no caso, vão apresentar propriedades específicas, tá? Esquece o Homem de Ferro aqui. Presta atenção aqui, ó. Propriedades específicas como brilho, condutibilidade elétrica e térmica, maleabilidade e ductibilidade, ou seja, dureza, condutores elétricos e térmicos, ou seja, pegue uma latinha e bote no fogo e pegue. Brincadeira, não pegue não, né? Então, assim, o que é que vai acontecer? Aquela latinha vai ficar totalmente aquecida. Então, o metal ele é um excelente condutor térmico, tá? Então, ó, a uma condição de 1 atm, né? A uma atmosfera, e a 25 graus Celsius, todos os metais são sólidos, exceto um carinha chamado de mercúrio. Isso aí, pessoal, tem que estar na mente de vocês, não pode esquecer de jeito nenhum. Ó. Então, a condições normais de 25 graus Celsius, todos os metais são sólidos, menos qual? Mercúrio. Ok? Vamos seguir. Os não metais. Não metais, né, são péssimos, são mal condutores, né? Quase não apresentam brilho, né? Não são maleáveis nem tão pouco dúcteis, ou seja, não tem nem dureza direito, tá certo? Não apresentam brilho, ou seja, são um pouco opacos, né? E tendem a formar íons negativos. Aí nós damos exemplo de quem? Do sódio, né? O sódio, como um exemplo de exceção. O iodo também, tá? Eita. Desculpa. O iodo sólido, dizer isso. O iodo sólido, tá? É uma exceção a esse processo. O iodo, tá? Mas todos os outros não metais correspondem justamente a essas características de péssimos condutores. Não apresentam brilho, tá? Então, onde é que eu posso encontrar esses não metais? Em que tipo de aplicação, professor? No creme dental, tá lá o elemento flúor, ajudando, fazendo a limpeza da sua boca, né? Conservando lá, fazendo aquela proteção da dentina, né? O do esmalte do dente, tá certo? Nós temos também o nitrogênio que promove o resfriamento, tá? Seguindo, pessoal, nós temos os gases nobres ou gases raros. Nesse caso aí, ó, esses gases raros, gases nobres, né? A elite. Nós, no caso, eles não vão se combinar a outros elementos químicos, tá? Então nós temos, por exemplo, o neônio, tá? Aquelas luzes, né? Nas ruas,
o hélio, por exemplo, para encher balões, né? Então, é só um exemplo de alguns gases nobres que nós encontramos, né? No nosso dia a dia, tá? E as propriedades, aí é que é o ponto, tá, pessoal? Prestar muita atenção aqui, ó, que foi justamente o que a gente não conseguiu passar, que foi interrompido nisso aí. Então, ó, as propriedades periódicas, existem muitas propriedades na tabela periódica, tá, pessoal? Então, vou relacionar elas, que é de acordo com o raio atômico, o volume atômico, a densidade absoluta, a eletronegatividade e positividade e afinidade, tá? Vamos ver cada ponto desse, tá bom? Vamos lá. Trabalhando, pessoal, com o raio atômico. Trabalhando com o raio atômico. Com o raio atômico, no caso dos elementos da tabela periódica, ele, dessa propriedade, no caso, periódica, seus valores vão variar por períodos, ou seja, vão aumentar, vão diminuir, tá certo? De acordo com o seu número atômico. E no caso, em uma família, né, por exemplo, família 1A, família 2A, ou seja, alcalina, um alcalino terroso, por aí vai, o raio atômico ele vai aumentar sempre de cima para baixo. Então presta bem atenção. Em uma família, o raio atômico aumenta de cima para baixo. E no período, ele aumenta da direita para a esquerda, tá certo? Mais uma vez, em uma família, nós temos o raio atômico aumentando de cima para baixo. E o período da esquerda, da direita para a esquerda. Direita para a esquerda, certo, tá? É o raio atômico. Então, para esta regra, não está admitido gás nobre, tá? Então não vai colocar o gás nobre nesse processo aí, não. Porque no caso o cidadão tem um raio atômico enorme, né? Então a gente desconsidera esse cara daí. O raio atômico que vai ser representado pela letra R é a metade da distância mínima, no caso utilizamos Dzinho, né, como está aí, entre dois átomos, né, do elemento pode apresentar. Então fica mais ou menos assim, tá? A representação sempre dá o período do trabalho da direita para a esquerda e a família do trabalho de cima para baixo, tá bom? E o raio vai ser a metade da distância, tá bom? Isso tem no livro de vocês, pessoal. Vamos seguir. O volume atômico. O volume atômico, no caso, vai ser ocupado por uma quantidade fixa de um determinado número de átomos, tá? Então, por exemplo, a quantidade que estabeleceu calcular um volume atômico é constante, tá? Igual a 6,02, como está aí esse exemplo. Vai corresponder a 1 mol. Tá? Então, essa grandeza pode ser calculada se soubermos a densidade desse elemento sólido, tá? Em 1 mol. Por exemplo, o que é a densidade? A densidade nada mais é um cálculo que a gente vê na quarta série em ciências, que diz o seguinte: a densidade, pelo menos essa aqui só, tá? A densidade é a massa sobre o volume, tá certo? Então, para a gente saber a densidade, por exemplo, do sódio, aí vamos supor, é dado. O volume do sódio vale 23 gramas a uma densidade de 0,97, como está aqui, tá certo? Do sólido. Desse carinha daí, do sódio. Presta atenção, sódio e sólido, tá? Para não confundir. Então, ó, como aconteceu comigo anteriormente. Então, presta atenção. O volume atômico do sódio vale 23 gramas, tá? Enquanto a densidade desse cara, a densidade do sólido, do sódio, né? Do sódio, né? Ou do sódio, do estado sólido, como queira, vale 0,97. Então, essa divisão muito difícil promove 23,71, tá? Centímetros cúbicos, ou seja, a densidade sempre medida na forma cúbica, ok? Então, essa é a noção básica de matemática de vocês, que eu creio que vocês são craques, né? Sabem muito bem disso, tá? Então, ó, por exemplo, nós temos esse exemplar daqui, né? Foi o que eu acabei de explicar, não tinha nem observado em cima, não fui criando exemplo, mas enfim,
Dá para a gente entender, dá para maturar isso tranquilamente, tá bom? Bom, agora nós temos aí, para a gente entender um pouco, tá? A variação do volume, ó. Tá vendo como ele vai variar? Ele pode ser de cima para baixo, tempo de família, tá? E ao longo dos períodos, cima para baixo são as famílias, da direita para a esquerda, desculpa, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, tá vendo como vai mudar? Vai mudar por quê? Porque eu estou trabalhando direto com o volume, então eu preciso da massa em todos os dados, tá? Então vai reforçar. Densidade absoluta é o famoso D de densidade, é igual a M de massa sobre V de volume, tá? Então a densidade absoluta, que é essa expressa por essa formulazinha diminuindo de quarta série, tá? Diz o seguinte: a densidade pode mudar de acordo com a pressão, tá? Com a temperatura, tá? Então, e consequentemente com o estado de agregação na qual esse elemento, ou seja, no grau de estabilidade que esse elemento possa estar, tá? Então, por exemplo, recebendo a uma temperatura de 25 graus Celsius a uma pressão de 1 atm, ou seja, 1 atmosfera, pressão, tá, pessoal? Então, assim, é a densidade básica para esses estados sólidos e líquidos a nível do mar que nós estamos, né? A estrutura aqui do continente é a nível do mar. Então, um sólido ou líquido ele tem que estar adaptado a 25 graus Celsius a pressão de 1 atm, tá certo? Então, essa densidade vai aumentar, né, nas extremidades do centro da tabela. Olha, tá vendo? De cima para baixo, da esquerda para a direita, e de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então, o ósmio, né, que fica no centro, vamos dizer assim, da tabela periódica, é o maior elemento de todos os elementos presentes. Tá? E pode ver, 22,5. Ele é maior até do que o ídio, que é 22,4. Tá? Então, o ósmio ele acaba sendo o centro da tabela de acordo com a densidade. Tá? Bom, a eletroafinidade. A eletroafinidade, ou afinidade eletrônica, como queira chamar, ele vai corresponder à energia liberada por um elétron. Tá? Essa energia liberada por um elétron a um átomo neutro no estado gasoso. Então, por exemplo, o flúor tem uma capacidade de atrair elétrons, como está dizendo aí. Ou seja, essa capacidade de atrair, capturá-los, né? Capturá-los, né? Originando um íon de carga negativa. Isso nós vimos já, tá? A questão de cátion e de ânion, tá certo? Liberou, capturou, liberou, enfim, atraiu, liberou, isso nós já vimos, tá? Então, quando isso ocorre, é liberada uma quantidade de energia. Essa energia normalmente é medida em joule, tá? Que é representada pela letra J. Esse exemplar aqui é quilojoule, nesse modelo que está aqui, tá? 328 kJ. Bom? Então, para ser logo direto, né? Desse modo, né? A energia liberada é definida pela eletroafinidade entre esses elementos, tá, pessoal? Então tem que ter um grau de afinidade ou uma potência que possa atrair esses elementos para formar a estrutura, tá? Então, ó, numa mesma família, o período ele vai funcionar como? Quanto menor o raio, maior é a sua afinidade. Mais uma vez, quanto menor seu raio, maior a sua afinidade. Então, como é que vai funcionar numa família, pessoal? A família funciona de baixo para cima. Ou seja, acabou de falar, né? A questão do maior e menor e tal, tá? Então, ó, de baixo para cima. E como é que vai funcionar essa afinidade, professor? Da esquerda para a direita. Como mostra aqui, ó, da esquerda para a direita. Beleza? Vamos seguir. A eletronegatividade e positividade. Aí são duas tendências, vamos dizer assim, né? Do átomo, né? Na eletronegatividade, no caso, os átomos eles são tendem a atrair-se, né? No caso, atrair elétrons compartilhados em uma ligação. Na eletropositividade, ele tem a tendência de liberar esses elétrons. Foi isso que nós até aprendemos, né? A questão do cátion e do ânion.
Como é que funciona isso? Simples. Para existir uma maior eletronegatividade, ou seja, vou funcionar da esquerda para a direita, de baixo para cima. Ah, como é que eu vou trabalhar com eletropositividade? De cima para baixo, da direita para a esquerda. Ah, professor, eu estou entendendo não. Por que baixo, cima, Presta atenção no seguinte. Nessa sequência, cima, baixo, baixo e cima, corresponde às suas famílias. Direita, esquerda, esquerda, direita, corresponde aos seus períodos. Se ligar nesse ponto aí, pessoal, que é muito importante. Tá? Então, de uma forma geral, nós temos o raio atômico, que quanto menor o raio, maior vai ser a força de atração, tá certo? Do núcleo à eletrosfera. Ok? A afinidade eletrônica, no caso, vai ser a afinidade, vai ser medida de um átomo em receber um elétron da sua eletrosfera. Tá bom? Ao potencial de ionização. Potencial de ionização significa que com a energia de ionização, né, a tendência, no caso, é tornar positivo, ou seja, ficar mais um, né, ganhar mais, perder mais um, né? Essa é a ideia, né? Perder mais um não é ganhar, é perder, né? Então, perder mais um elétron. Quanto ficar maior ou menor a eletronegatividade e maior a eletropositividade, tá? Vamos lá. Isso tudo também descrito no material de vocês. Tudo filezinho, tá, pessoal? Agora, vamos seguir essas propriedades? Vamos trabalhar com as propriedades que são consideradas aperiódicas. Essas propriedades aperiódicas, elas não estão presentes no material de vocês, tá? Mesmo assim, eu vou passar para vocês, porque, querendo ou não, isso vai ser cobrado para vocês em anos posteriores, principalmente no primeiro ano, tá? Então, ó, os valores dessas propriedades aperiódicas, aí vão variar de acordo com a medida do número atômico, tá? Se vai aumentar devido à posição, ou seja, né, não se repete, não é uma forma regular. Então nós temos o calor específico, o índice de refração e a dureza da massa atômica, tá? Então, ó, a massa atômica, por exemplo, ó, como dar um exemplo desses elementos aí. Pronto, pessoal. É isso aí. Dúvidas no chat, tá certo? Qual é o elemento químico que está sempre na sombra? O índio. Ele está abaixo do galho. Bom, quem entendeu, ótimo. Quem não entendeu, pode olhar na tabela periódica que está lá, tá? Então, pessoal, grande abraço a todos. Vamos estar aqui para fazer as atividades que correspondem ao capítulo, como eu tinha falado logo no começo do vídeo. Valeu, grande abraço, fique com Deus.